Olá, este é o segundo vídeo sobre o livro Segredos do Apocalipse, o Apocalipse através de olhos hebraicos, do autor Jacques Ducan. A minha proposta aqui é apresentar resumos deste livro. Nesse segundo vídeo, ele tem como tema Ele está chegando. É uma análise de Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao verso 10. Apocalipse 1, versículo 4 diz assim: da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. O que o autor João está querendo dizer quando ele diz da parte daquele que é, que era e que há de vir? O autor está sustentando a sua profecia, a profecia apocalíptica, no Deus de Israel. Ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Lembram do estudo anterior? Para nós compreendermos o Apocalipse, precisamos entender o Velho Testamento. Precisamos relacionar. Uma coisa está conectada na outra. O Velho Testamento e o Apocalipse. Olha o que Jacques Ducan nos diz. A frase recorda-nos do modo como Deus se anunciou a si mesmo para Moisés, lá em Êxodo 3,14. O que Deus disse para Moisés? Eu sou o que sou. Percebam? É a mesma expressão, eu sou aquele que é. É a mesma expressão. O Deus de Israel se apresentou ele mesmo como Deus que não pode ser captado ou limitado por uma definição teológica. Ele é simplesmente o Deus que é, exatamente aqui em nosso presente. Mas o Deus que nós adoramos hoje é o mesmo adorado no Antigo Testamento. O Deus aquele que é do Apocalipse, é o mesmo eu sou que se revelou a Moisés no Antigo Testamento. Nós vemos aqui três tempos nesse verso 4. Presente, passado e futuro. João diz, aquele que é, ou seja, o Deus que existe eternamente. No passado, aquele que era, ou seja, o Deus da memória, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o Deus do futuro, aquele que há de vir. João poderia ter usado o verbo será, o verbo ser, mas não. Ele preferiu dizer que Deus é aquele que está para vir. Né? Deus ele é eterno, ele é aquele que é hoje, é aquele que era do passado, ou seja, é o eterno. E também é o Deus do futuro. Ele não está preso ao tempo. Só que interessante, ele diz aquele que há de vir. Ele mostra que ele virá nos buscar. Ele está presente hoje, estava presente no passado, e ele virá para nos buscar, estará presente na nossa vida eternamente quando nós formos para o céu. É isso que João quer dizer aqui com esses três tempos verbais. Mas no versículo 4 também há um trecho que João diz que que a visão é dada, a visão vem diante do seu trono. Apocalipse 1, versículo 4. As predições do Apocalipse são certas, porque precedem do trono de Deus, do soberano juiz do universo, que sabe todas as coisas. Olha que interessante. A profecia de João é daquele que é, era e há de vir, ou seja, o Deus eterno. E é uma profecia que vem diretamente do trono de Deus. Olha, Deus está mostrando aqui o fundamento da profecia, a importância dela, de quem vem. Vem do Deus de Israel, o Todo-Poderoso, aquele que é juiz soberano. É dele que vem essa profecia. E diz também no versículo 4, que diante do trono há 7 espíritos. Esses 7 espíritos é uma referência, lógico, ao Antigo Testamento, que está em conexão com o livro do Apocalipse. Para entendermos o Apocalipse, nós precisamos relacioná-lo com o Velho Testamento. Precisamos estudar o Velho Testamento. Esse é um conceito básico desse livro Segredos do Apocalipse. E os 7 espíritos. O que são os 7 espíritos? Essa é uma referência a Isaías capítulo 11, versículo 2. Ali nós vemos 7 características do Espírito Santo. Diz lá, o Espírito é do Senhor, é de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Olha o que Jacques Ducan diz na página 19 do livro Segredo do Apocalipse. Quando o profeta Isaías enumera os 7 espíritos, Isaías lá em Isaías 11, 2, que eu acabei de ler, enumera os 7 espíritos que estão para coroar o Messias, ele faz isso para ilustrar o julgamento claro e justo que vai preceder o estabelecimento do reinado de Deus. Isaías 11 é uma profecia messiânica e está relacionado ao julgamento de Cristo, quando ele estabeleceu o seu reino. Ou seja, a menção aos 7 espíritos tem uma relação com o julgamento. Ou seja,
Jesus é aquele que há de vir nos salvar, mas Jesus também é aquele que há de vir julgar. É isso que João quer dizer quando ele menciona os 7 espíritos diante do trono. Tá bom? Jesus há de vir para salvar e há de vir para julgar. Como o Espírito do Alto revela os segredos da salvação e julgamento do mundo, o livro se define, o livro do Apocalipse, se define a si mesmo, uma vez, como um apocalipse, um desvendar. Ou seja, ele desvenda aos nossos olhos o julgamento do mundo e a salvação daqueles que aceitaram a Cristo. Essa é a essência do livro do Apocalipse. E ele já faz essa definição logo no começo, no primeiro capítulo do livro. Mas no versículo 5 de Apocalipse, capítulo 1, que é a parte que Jacques Lucan está analisando aqui, diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. As palavras do profeta, então, empregam um calor, um tom mais intimador, pois ele declara que tais segredos vêm de Jesus Cristo. Então, olha o que Jacques Lucan está dizendo aqui. Que João, quando quis dizer que a profecia do Apocalipse vem da parte de Jesus Cristo, na verdade, ele está usando um tom mais intimador para dizer, olha, essa profecia não vem de qualquer um, vem de Jesus Cristo. Você não é cristão? Se você é cristão, você precisa estudar o Apocalipse. Você precisa entender o Apocalipse, precisa se aprofundar no Apocalipse. Porque o Apocalipse são segredos que vêm de Jesus Cristo, o nosso Salvador, não é de qualquer um. Então ele está mostrando a autoria do Apocalipse, ele está querendo mostrar a importância do Apocalipse que vem de Jesus Cristo. E nada mais importante do que Jesus, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador. E aqui nós vemos, nesse versículo 5, 3 atributos de Cristo. Ele é a fiel testemunha, o príncipe dos mortos e o soberano dos reis da terra. E no versículo seguinte, no versículo 6, nós vemos ali outras 3 expressões que estão relacionadas com esses 3 atributos de Cristo. Aquele que nos ama, nos libertou e nos fez reinos. 3 ações que estão relacionadas com os 3 atributos. E esses 3 atributos de Cristo, que tem 3 ações, aludem a 3 estágios principais da encarnação. Sua encarnação como testemunha de Deus entre a humanidade, número 1. Número 2, sua morte que nos salvou e sua ressurreição. E 3, sua realeza que garante nossa cidadania e seu reino. Então vamos lá, vamos recapitular. Quando João diz a fiel testemunha, logo em seguida, no próximo versículo, ele diz: a fiel testemunha é aquele que nos ama. Qual é o estágio da salvação aqui? A sua encarnação, como testemunha de Deus entre a humanidade. Então Jesus veio à Terra, se encarnou entre a humanidade para mostrar que ele nos ama. E por isso ele é chamado da fiel testemunha. Deu para entender? Segundo ponto, Jesus é chamado do príncipe dos mortos. Ou seja, ele é o principal daqueles que morreram um dia, porque ele morreu para nos salvar. Quando ele morre, a ação dele, no tópico 2, é nos libertar. E aí, qual que é o estágio principal da salvação aqui no tópico 2? Quando ele nos liberta, a sua morte e a sua ressurreição nos dá a esperança da salvação, porque se ele ressuscitou, os mortos que morreram em Cristo também irão ressuscitar. Esse é um estágio importantíssimo da salvação. E o terceiro ponto, Jesus é o soberano dos reis da terra. Esse é um atributo que João diz no terceiro tópico, a sua ação. Ele nos fez reinos. Como ele é o soberano, ele faz de nós reis ao aceitarmos. Tópico 3, qual é o estágio da nossa salvação? A sua realeza garante a nossa cidadania em seu reino. Lá no céu, nós seremos reinos e reis, sacerdotes de Deus lá no céu. Jesus é o soberano, só que ele é tão amoroso que ele vai deixar que nós reinemos no céu junto com ele. Olha que bênção. Então essas expressões, fiel testemunha, príncipe dos mortos, soberano dos reis, têm ações e representam estágios da salvação. Agora, Jacques Lucan, ele nos apresenta algo bem interessante. Eu vou fazer essa pergunta para você. Qual é a primeira profecia do Apocalipse? Se você ler o capítulo 1, você vai identificar ali a primeira profecia do Apocalipse. Nós vamos ver aqui a primeira profecia. Na página 20, Jacques Lucan vai falar sobre essa primeira profecia. Ele diz assim: a primeira profecia que o Apocalipse apresenta
é aquela da vinda do Messias. A segunda vinda de Cristo é a primeira profecia do Apocalipse. Onde está isso? Vamos ver aqui, o versículo 4 e depois o versículo 7. No versículo 4 de Apocalipse diz assim: da parte daquele que é, e que era e que há de vir. Aquele que há de vir está fazendo uma referência à volta de Jesus. A volta de Jesus é a primeira profecia do Apocalipse. No versículo 7 repete, olha o que Jacques Lucan diz. O livro descreve o Messias como ele foi descrito no livro de Daniel, lá no Daniel 7,13. Diz assim Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens. Jesus voltará, é a primeira profecia do Apocalipse. Está no versículo 4 e também no versículo 7. E é uma referência a Daniel 7, versículo 13. Viu? Você aprendeu aqui agora a primeira profecia do Apocalipse. Jesus voltará. E se João começa com essa profecia, significa que ela é a mais importante do Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse vai girar em torno dessa profecia, da volta de Jesus, da salvação do povo de Deus. O momento mais importante da história agora é a segunda vinda de Cristo. Durante 4.000 anos, o mundo, os fiéis a Deus, aguardaram a primeira vinda de Cristo. Jesus veio e agora nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, que é a profecia mais importante do livro do Apocalipse. Agora, Jacques Lucan nos expõe algo bem interessante. Apesar dessa profecia ser a mais importante, né, que João já começa no início do Apocalipse já mencionando, João diz, Jacques Lucan nos diz, alguns zombam dessa declaração como algo literal. Dizem que se deve interpretar em um sentido espiritual, como Deus habitando no coração e na alma de alguém. Então, há muitos cristãos por aí que dizem quando Deus diz, João diz, aquele que há de vir. Ele está dizendo isso de uma maneira literal, não literal. Isso é simbólico, isso é um sentido espiritual, né? Isso não é algo verdadeiro, é o que aquele que vem nas nuvens do céu, ele precisa vir dentro do nosso coração. É isso que João está querendo dizer. É isso mesmo? Será? Essa interpretação que alguns fazem é correta? Não, não é. Jacques Lucan vai mostrar aqui. Ele vai interpretar dizendo que não pode ser algo simbólico, é algo literal. Por quê? Vamos lá. O texto aqui, onde é dito que Jesus voltará sobre as nuvens do céu e os que trespassaram Jesus vão zombar, vão chorar, vão se lamentar quando verem Jesus nas nuvens dos céus, é uma referência, é uma cópia, digamos assim, de Zacarias 12, 10 e 11. Olha o que diz em Zacarias 12, 10 e 11. E olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Mon no vale de Megido. Veja, abra sua Bíblia aí, em Apocalipse 1, versículo 7. Você vai ver claramente que é uma repetição de Zacarias 12. E Zacarias 12 está sendo bem literal. Aqui não tem nada de simbólico. Aqui ele está mostrando, e olharão para aquele ao qual trespassaram e chorarão amargamente. Ou seja, aqueles que mataram Jesus, que traspassaram Jesus, que o feriram, que o levaram à morte na cruz, esses vão chorar quando verem Jesus sobre as nuvens dos céus. Isso não tem nada de apenas espiritualmente interno de nós, não. Isso é algo literal, isso vai acontecer, Jesus vai voltar. E aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que mataram Jesus, esses vão chorar amargamente a morte de Cristo. Isso só pode ser algo literal, não é algo simbólico. Há um contraste aqui nessa expressão. Os que esperam apaixonadamente a vinda do Messias, no versículo 6 de Apocalipse, diz que Deus vai fazer desse reino sacerdotes lá no céu. Mas os que desprezam a salvação, no versículo 7, eles vão se lamentar, eles vão chorar. As tribos, os reis da terra vão se lamentar, porque não aproveitaram a oportunidade de aceitar Jesus Cristo e vão estar perdidos. Então, o versículo 6 é um contraste, é apresentado como contraste no versículo 7. Os salvos e os perdidos. Isso não é algo espiritual apenas interno dentro de nós, não. Isso é algo literal que vai acontecer. Haverá duas classes naquele grande dia, os salvos e os perdidos. Mas o versículo 7 nos diz que aqueles que trespassaram Jesus, eles vão se lamentar. Quem são os que trespassaram Jesus?
São soldados romanos que bateram e cuspiram em Cristo, os sacerdotes invejosos de sua popularidade, os discípulos cristãos que covardemente silenciaram na hora da morte de Jesus. Jesus tinha muitos seguidores, mas na hora da morte de Jesus, muitos se calaram, muitos ali participaram da morte de Cristo, foram ali pactuantes com aquilo. Esses vão ressuscitar na vinda de Cristo e vão ver Jesus e vão se lamentar, vão chorar, porque vão ver que estão perdidos. Aqueles a qual zombaram, eles vão ver que Jesus é realmente rei. E também as tribos da terra. O que trespassaram representa aquelas pessoas, são aquelas pessoas que mataram a Cristo, estiveram intimamente ligados à morte de Cristo lá no primeiro século. E as tribos da terra? Finalmente, é a multidão de todos os homens e mulheres de todos os tempos que não aceitaram a Cristo, que de uma certa forma até participaram da morte de Cristo, mesmo sem estar lá no primeiro século. As tribos da terra representam os perdidos de uma maneira geral, aqueles que não aceitaram a salvação. Mas há uma ironia aqui no livro do Apocalipse, que Jacques Ducan nos diz. É de fato uma nota irônica. Aquele que eles desejaram ver morto, aquele que eles realmente mataram, que foi Jesus, eles agora lamentam igualmente quando verão com seus próprios olhos que ele não está mais morto. Lembram? Lá em Mateus 26, nós vemos que Jesus disse para Caifás e para os sacerdotes ali, olha, vocês vão me ver sobre as nuvens do céu. Vocês vão ver. E eles não acreditaram nessa profecia de Jesus. Essa profecia se cumpre aqui em Apocalipse 1:7. Eles vão ressuscitar para ver Jesus sobre as nuvens do céu. Eles disseram assim, Jesus, você não é rei, você é um qualquer aí, nós vamos te matar, você é um enganador. E agora Jesus vai estar sobre as nuvens dos céus e esses vão olhar para Jesus e vão chorar amargamente, porque aquele que eles zombaram, esse agora vem como rei dos reis. Eles verão com seus próprios olhos que Jesus não está morto, aqueles ao qual eles mataram, ele está vivo e ele reinará eternamente. Mas aqui em Apocalipse 1:7, no final do verso, vamos ver o verso todo novamente. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Primeira profecia do Apocalipse. Já é anunciado no versículo 4, mas complementado aqui. Até quantos traspassaram, que é os que mataram Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Esse certamente, amém, é uma confirmação da volta de Jesus. Quando João termina dizendo, olha, ele vem com as nuvens, todo olho verá, as tribos vão se lamentar, os que trespassaram também vão se lamentar, eles verão Jesus voltando. Ele está querendo que no final ele diz, ó, certamente amém. Isso é uma resposta litúrgica, confirmando que o Messias vai retornar. Sim, amém. Amém significa assim seja, assim vai acontecer. Jesus vai voltar de forma literal. Isso não é algo simbólico, ele volta de maneira literal. Apesar do Apocalipse ter muitos símbolos e a sua maior parte ser simbólica, esse trecho é realmente literal. Jesus voltará sobre as nuvens dos céus. Amém? Sim, certamente. Amém. João está confirmando, Jesus vem. Mas no versículo 8 de Apocalipse nós temos uma declaração interessante. João diz a respeito de Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega. Na verdade, a frase é do próprio Cristo. Ele diz para João: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Novamente é repetida a expressão aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que ele quis dizer com eu sou o Alfa e o Ômega? Jacques Ducan nos diz o seguinte na página 21. Ele é o Senhor Deus, o Yahvé, Elohim da criação. O Deus tanto do início como do fim. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última palavra do alfabeto grego. Aquele que é e que foi, e especialmente aquele que virá, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Este último nome, Todo-Poderoso, significa El Shaddai, que é a palavra El Shaddai, este último nome é um dos mais antigos nomes de Deus na tradição hebraica. Israel se lembraria dele, o Deus dos patriarcas, como Deus das promessas e bênçãos. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, é o Deus do Antigo Testamento. Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Vejam, Jesus é o eterno. Ele é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega são a primeira e última palavra do alfabeto grego, como
Jacques Ducan nos disse, ou seja, Jesus estava lá na criação e ele vai estar no fim, quando ele voltar. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o nosso Salvador, aquele que vem nos buscar. Ele nos criou e também nos redimiu através do seu sangue. É isso que João está querendo dizer aqui em Apocalipse 1, versículo 8. Mas vamos agora ao versículo 9 e ao versículo 10. Já estamos aqui na parte final desse resumo aqui, dessa parte do livro Segredos do Apocalipse, o Apocalipse através de olhos hebraicos. E nos diz assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João estava na ilha de Patmos e ele foi preso ali por conta de ter sido fiel a Deus. E aí, olha o que ele diz no versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. A primeira visão aqui de João no Apocalipse, ele diz que ele recebeu essa visão no dia do Senhor. O que significa esse dia do Senhor? Lógico, Jacques Ducan vai dizer, o dia do Senhor é o sábado. Né? O sábado é o dia do Senhor na Bíblia. O único dia do Senhor mencionado na Bíblia é o sábado. No Antigo Testamento e no Novo também, o dia do Senhor é o sábado, sempre o sábado. Porém, há muitas pessoas no mundo cristão que vão dizer que o dia do Senhor aqui em Apocalipse 1:10 é o domingo. Só que tem um problema nisso, porque o dia do Senhor na Bíblia é o sábado, não é o domingo. Não há nenhum texto na Bíblia, como eu disse, que diz que o dia do Senhor é o sábado, é o domingo. Mas Jacques Ducan, ele vai apresentar alguns argumentos para dizer que o dia que João teve a visão no Apocalipse é o sábado e não o domingo. Argumento número 1. Eu vou apresentar aqui 4 argumentos de Jacques Ducan. Primeiro, a maioria dos leitores cristãos pensa imediatamente no domingo, como eu já disse aqui, esquecendo que o escritor é judeu, alimentado pelas culturas hebraicas e ensinado na tradição de seus ancestrais. Então, se João era um judeu, como é que João vai dizer, eu tive uma visão no dia do Senhor? Ele sabia que os judeus iam ler o texto, e como que eles iam ler e achar que o dia do Senhor é o domingo? Se ele tivesse tido uma visão no domingo, ele teria dito, olha, eu tive uma visão no domingo. Ou eu tive uma visão no dia do Senhor, que é agora o domingo, que houve uma substituição. Ele teria deixado isso bem claro. Se ele, sendo judeu, alimentado pelas escrituras hebraicas, ele teria que ter deixado claro que seria o domingo. Se ele diz o dia do Senhor na cultura hebraica, na Bíblia, não só na cultura hebraica, mas na Bíblia, é o sábado. Entenderam? Então, esse é o primeiro argumento. Sendo judeu, o dia do Senhor para o judeu é o sábado. Argumento 2. Além disso, a história não começa a se referir ao dia do Senhor como domingo até o 2º século. Então, antes do 2º século, não se falava no dia do Senhor como domingo. Essa substituição do sábado para o domingo como um dia de guarda, um dia santo, isso só aconteceu entre o 2º e o 3º século. João viveu no 1º século. Então, é impossível que João tivesse falado sobre o domingo no dia do Senhor. O dia do Senhor para João é o sábado, porque na história isso só aconteceu do 2º ao 3º século. E houve uma aliança com o paganismo romano, principalmente com Constantino, imperador romano, e aí, como ele era adorador do sol, e o dia de adoração ao sol era o domingo, que essa relação promíscua, digamos assim, espiritualmente falando, essa relação errada, pecaminosa, entre o paganismo e o cristianismo, fez com que o dia do Senhor deixasse seu sábado e passasse o seu domingo para muitos cristãos. Então, o dia do Senhor, irmãos, não foi mencionado antes do 2º século. Só do 2º para o 3º é que foi mencionado, então não pode ser o dia do Senhor, seu domingo. O dia do Senhor aqui que João teve é o sábado. O terceiro argumento. No Apocalipse, há uso frequente do número 7. Isso justifica a nossa alusão ao dia do sábado como abertura das festas do livro. Ou seja, no Apocalipse há várias menções ao número 7. A gente viu até hoje os 7 Espíritos de Deus. Nós vemos também no Apocalipse 7 igrejas, nós vemos 7 selos, 7 trombetas, nós vemos 7 pragas. Então, essa referência ao número 7, repetida no Apocalipse, se João diz o dia do Senhor, e o dia do Senhor sempre foi o sábado na Bíblia, então se tem o número 7 repetido,
e o sétimo dia é o sábado. Então, esse é um argumento muito sólido. O dia do Senhor, apresentado por João, é o dia 7, é o sábado. Quarto argumento. Esse é um pouquinho mais complexo, mas dá para a gente entender muito bem. Porque eu já tinha dito na última aula, se você não viu o vídeo ainda, no último resumo, né? Você pode assistir o outro vídeo, número 1, e lá Jacques Ducan nos diz que as visões do Apocalipse elas estão relacionadas com as festas de Israel. Lógico, no primeiro vídeo eu não expliquei detalhadamente, porque ao longo do livro, ao longo dos vídeos que nós vamos fazer aqui, haverá uma detalhamento melhor. Mas as festas de Israel estão relacionadas com as visões do Apocalipse. E quando aqui no capítulo 1, João fala sobre o sábado, olha o que Jacques Ducan nos diz. O sábado introduz o ciclo anual de festas delineado em Levíticos 23. Lá diz em Levíticos 23, 6 dias se fará todo o trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do descanso solene, uma santa convocação. Nenhum trabalho será feito, é o sábado do Senhor em todas as vossas habitações. De acordo com a tradição bíblica, o sábado foi a primeira festa de Deus que a humanidade observou, Gênesis 2, de 1 a 3. Foi também o único dia que Deus santificou antes de dar os mandamentos do Sinai. E o único dia que não depende de estações, movimentos dos corpos celestes ou qualquer outro evento histórico. Logo, é perfeitamente natural começar com o sábado. Então vamos lá. Os ciclos de visões do Apocalipse têm relações com as festas de Israel, as festas que aconteciam ali em torno do templo judaico, tá bom? Só que lá em Levíticos 23, onde são mencionadas as festas, todas as festas de Israel, são ali em Levíticos 23. Lá começa assim: aqui estão as festas de Deus para o povo dele. E aí, no versículo 3, a primeira festa mencionada é a festa semanal do sábado. O sábado é considerado um dia de festa desde a criação. É a primeira festa, o sábado. Porque o sábado foi guardado por Adão e Eva lá no princípio e foi passando entre os patriarcas e profetas. Noé guardou o sábado, Abraão guardou o sábado, todos os homens de Deus guardaram o sábado. Então, a primeira festa considerada pelos judeus na tradição bíblica, na tradição judaica, é o sábado. Então, antes de vir a Páscoa, antes de vir a festa de pães asmos, antes de vir a festa de Pentecostes, as festas das trombetas, antes de vir todas as festas judaicas, a primeira festa básica para o judeu na Bíblia é qual? É o sábado. O sábado é uma festa semanal. Então, se no Apocalipse há ciclos de visões, todos relacionados com as festas judaicas, João começa aqui no Apocalipse tendo uma visão no dia do Senhor, que é o sábado, na primeira festa, que era a primeira festa judaica. A principal festa, não judaica, mas bíblica. O sábado é uma festa bíblica que foi iniciada lá no Éden, antes mesmo de entrar o pecado no mundo. Adão e Eva não eram judeus. Então, é uma festa bíblica, o sábado. É uma festa semanal, um dia que nós paramos para glorificar e exaltar o nome de Deus. Um dia que nós dedicamos ele para estar na presença de Deus. Então, esta festa bíblica, a primeira, o sábado, é a principal de todas elas. Então, ela anuncia, ela prefigura todas as demais outras festas. Então, esse é um outro argumento que Jacques Ducan está usando. Se João teve uma visão no dia do Senhor, ele está dando uma abertura, mostrando a primeira festa, para depois virem as visões subsequentes ali no Apocalipse. E Jacques Ducan termina com a parte final de Apocalipse 1:10, que diz que João estava tendo as visões ali na ilha de Patmos, no dia do Senhor, no sábado, e ele ouviu uma grande voz como a de trombeta. E essa voz era de quem? Era a voz de Jesus Cristo, ao qual ele conhecia muito bem, mas que tinha ressuscitado e tinha ido para o céu. E João diz assim, Jacques Ducan nos afirma: para João, a voz soa próxima, familiar. É a voz do Messias, que ele conheceu pessoalmente, a quem ele amava. A voz presente de Yeshua ressuscitado. Mas ela é também a voz que chega de muito longe, do futuro. A voz de Deus que está chegando. Olha que cena interessante. Jesus
tinha sido um grande amigo de João. João é conhecido como discípulo amado na Bíblia, muito amado por Jesus Cristo. E Jesus tinha morrido, ressuscitado, e já se faziam aqui muitos anos em que Jesus tinha deixado de ter um contato, digamos assim, próximo com o João, porque ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. E agora João ouve novamente aqui na ilha de Patmos a voz de Jesus como uma voz de trombeta. Ele conhecia a voz de Jesus, era a voz de alguém que ele que amava muito. E essa voz traz uma mensagem para João muito importante. Olha, eu vou voltar. Eu sou Cristo. Eu sou Cristo hoje, sou Cristo do passado e eu vou voltar. Sou o mesmo Deus e eu vou voltar para te buscar, João. Então, este é um resumo, e a conclusão que eu chego aqui, deixo para você no final dessa parte do livro, é que Jesus voltará. Brevemente ele virá para nos buscar. E se nós somos fiéis, nós iremos para o céu com ele. Amém? O próximo vídeo daqui a pouco vai estar pronto, e aí você poderá ver um pouco mais da análise apocalíptica que Jacques Lucan faz aqui nesse livro, Segredos do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Amém.